bom dia, boa tarde, boa noite e, quiçá, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. E, continuando com o quadro Psi Explica, eu vou trazer para vocês agora uma estrutura em específico. Eu tenho trazido algumas e agora vai ser uma específica. Se você não tem acompanhado o quadro Psi Explica, ele está disponível no YouTube e está disponível também no meu Instagram. Minhas redes sociais estão aqui, no Facebook também, minhas redes sociais estão aqui embaixo. É só você se inscrever nelas. Também está aqui embaixo o meu e-mail e o meu telefone. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, é só mandar aqui pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp, que com certeza eu irei fazer um vídeo tirando a sua dúvida, ok? Se não é inscrito no canal, já sabe. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, ativa o sininho para receber mais notificações. Não se esquece de comentar e compartilhar, que é para eu poder entender que esse projeto está tendo mais alcances e que também ele está valendo a pena. E, como eu falei anteriormente, me siga nas redes sociais. E agora vamos para a neurose. A neurose, ela primariamente foi tida como três manifestações: a histeria, neurose obsessiva e as fobias. Vamos começar primeiro pela histeria. Como eu falei anteriormente, como eu venho falando nos outros vídeos, o processo de recalcamento joga para o inconsciente esse problema que a pessoa teve, o trauma, o desejo reprimido, a forte castração desse sujeito frente a algo que ele deseja, que ele não pode, que a lei interdita. Então tudo isso é jogado lá para o inconsciente e fica lá guardado. Porém, lá no inconsciente, esse trauma infantil, ele começa a ser condensado, e quando ele é condensado, ele começa a vazar, vamos assim dizer. Essa energia psíquica guardada, ela começa a vazar pelo sujeito, e ela vai alcançar vias para poder se manifestar nesse sujeito. É uma forma, vamos dizer, metafórica desse trauma tentar ser elaborado, e ele vai sendo jogado, minado aos poucos, com novas interpretações através do corpo e da mente do sujeito histérico. A histeria também é caracterizada basicamente por esse sujeito que ele tenta buscar o desejo do outro, ele quer realizar o desejo do outro, ele quer ser o desejo do outro, porque eu faço isso para o que o outro me deseje, o outro tem que me olhar, eu vou fazer isso porque eu serei reconhecido pelo outro, isso que eu estou fazendo é porque o outro deseja que eu faça, minha mãe quer que eu curse medicina, meu pai quer que eu curse direito, então eu estou sempre em volta desse outro, do desejo do outro, de querer ser desejado pelo outro, de querer fazer parte do desejo do outro. Então, a histeria, ela tem essa característica. E nós podemos trazer aqui 4 manifestações histéricas para vocês. A primeira, a depressiva. Como o próprio nome diz, pessoa mais triste, cabisbaixo, com desânimo, sem tesão pela vida. Então, se você está nesse quadro depressivo, melancólico, triste, onde a vida da pessoa fica paralisada, sem motivação, sem esperanças, essa é uma das manifestações histéricas. Outra são as manifestações somatoformes. E agora você, nossa, que nome complicado. Calma que eu vou explicar para vocês. Isso se dá de uma histeria de somatização. Já trouxe um pouco para vocês nos outros vídeos. Somatização é o quê? Quando essa energia acumulada, como eu disse, ela vai vazar. O primeiro quadro depressivo, ela vaza na mente, com a tristeza, com a melancolia. Nesse segundo quadro, ela vaza pelo seu corpo. Então, o seu corpo, ele vai reagir a partir de todos esses fragmentos traumáticos, todos esses pedaços de interdição que estão guardados em você, ele vai se manifestar pelo seu corpo. De que forma? Todo mundo, por exemplo, conhece alguém, se não conheceu, vai conhecer, que sente, vamos supor, uma dor na coluna, uma dor na perna, uma dor de cabeça muito forte, que é recorrente, e essa pessoa faz exames, faz tomografia, faz raio-x, ou como a gente chama o raio-x aqui no Nordeste, faz uma chapa, faz todo tipo de exame e
não consegue diagnosticar, nenhum médico diagnostica, vai em ortopedista, ninguém sabe o que essa pessoa tem, o que é essa dor, o que é essa manifestação no corpo que não há problemas nenhum, os ossos estão bons, não há desvio na coluna, mas a dor. Esse é um exemplo somatoforme, ou seja, o corpo ele somatiza o problema psíquico e ele joga esse problema para que você tenha noção de que tem algo errado, entendeu? É um pedido de socorro mesmo do corpo. O corpo está dizendo ali, olha, tem algo errado, está se manifestando esse sintoma patológico no seu corpo. E esse sintoma também tem um dado de prazer, porque essa energia estava acumulada. Então ela precisava ser vazada de alguma forma. E ela vaza nessa forma de dor. Essa forma que o Freud vai chamar do princípio do prazer e do desprazer. Porque ao manifestar esse quadro, inconscientemente você tem prazer porque a energia está sendo liberada. Mas conscientemente e inversamente, você não sente prazer, você sente desprazer, você sente dor. Outra manifestação da histeria é quadros infantilizados. É outro tipo de pessoas que eu acredito que todo mundo já conheceu, alguma pessoa assim, conhece, se não vai conhecer um dia, que é exatamente da infantilização. São pessoas infantilizadas, que têm aquele comportamento mais pueril, que sabe aquela pessoa que tem aquela vozinha mais infantilizada. Você vê, poxa, é um adulto, mas fala com uma tonalidade de voz mais infantilizada, por exemplo. Então, isso é um quadro que nós podemos caracterizar como um quadro histérico. Pessoas muito inocentes, que veem o mundo sempre de forma muito bela, sabe, que não vê maldade nos outros. É como se fosse de fato uma criança no corpo de um adulto. Então, esse é outro exemplo. E temos também as de uma manifestação mais de confronto. É uma manifestação de uma histeria mais de uma ordem subversiva, onde esse sujeito ele vai tentar subverter esses quadros, essa lei que está ao redor dele. Ele é mais agressivo, ele é mais furioso, ele não quer ceder a essa lei. Então, essas pessoas também estão enquadradas dentro de um quadro da histeria. Temos também a neurose obsessiva. Qual é a característica da neurose obsessiva? A neurose obsessiva ela tem como característica comportamentos mais compulsivos, obsessivos a partir do pensamento do sujeito. Enquanto anteriormente era o corpo que jazia através desse retorno do recalcado, agora o que vai sofrer nesse sujeito é a sua própria psique, devido a pensamentos que são recorrentes, pensamentos, como o próprio nome diz, são compulsivos, são obsessivos, e esses pensamentos estão se manifestando a todo instante, a todo momento, que podendo levar até a atos ritualísticos do sujeito. Ou seja, o sujeito ele sente a necessidade de ter que praticar determinados rituais, ter que praticar determinadas formas de, vamos supor, lavar um prato, ou vestir uma roupa, tomar banho, e por aí vai. Porque a mente dele está sempre aquele pensamento recorrente, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, não há um motivo aparente. Mas o sujeito também sente culpa, o sujeito se sente culpado. Há um peso de uma culpa sobre esse sujeito, e essa culpa ela está no cerne desse pensamento repetitivo, porque você pode até não saber o que é essa culpa, mas se você não fizer aqueles atos, se você não agir de acordo com o que você está pensando, você irá sofrer a partir desta culpa. É como o superego, a manifestação do superego, que é essa instância que está acima dos outros, que é essa instância que nós podemos até simbolizar como a lei do grande outro, e essa instância ela vai estar ali no sujeito cobrando, você tem que ser correto, você tem que fazer isso dessa forma, você não pode fazer isso, e isso está errado, você tem que fazer dessa forma. Então tem sempre uma culpa, tem sempre uma cobrança, e esses pensamentos vão se tornando cada vez maiores, cada vez mais intensos,
repetitivos, e eles vão fazendo esse sujeito cada vez mais angustiar, sofrer. São pacientes que têm um cansaço mental muito grande, justamente derivado desses pensamentos que estão ali, ó, sendo incutidos na sua mente, que estão sem querer dar um descanso, vamos assim colocar. São pensamentos que não dão descanso ao sujeito. E o sujeito termina vivendo a partir das cobranças desses pensamentos. E lidar com isso para o sujeito é muito angustiante. Lidar com esses sintomas para o sujeito é uma forma muito dolorosa dele existir, porque ele está sempre preso à sua própria mente, ele está sempre preso às suas próprias cobranças, ele está sempre preso a rituais. E isso é muito paralisante, é muito sofrido para esse indivíduo, para esse sujeito. E em níveis mais graves, pode levar até situações que nós podemos caracterizar como delírio, por exemplo. O sujeito chega num nível que ele começa a ter delírios, ele começa ali a imaginar mesmo, ver coisas que ali ele não existe, mas ele tem que fazer aquilo porque o pensamento já está tão enraizado na mente dele que esse pensamento começa a se justificar de certa forma e começa a criar enredos e narrativas para que ele continue sendo vigente nesse indivíduo que tem a neurose obsessiva. Por último, e não menos importante, fobias. Todo mundo já ouviu falar de fobias. Pelo menos uma vez na vida alguém já teve algum tipo de fobia, acredito eu. Geralmente a fobia ela é desencadeada na infância. Crianças costumam ter fobias. Por exemplo, medo de rios, medo do mar, medo do escuro, que geralmente costuma ser um medo recorrente em crianças. Medo de determinados animais, medos até de figuras de pessoas, por exemplo, sei lá, um avô que é um pouco mais ríspido, uma avó, algo do tipo, também pode se manifestar na criança. E como se dá isso? É uma forma dessa criança tentar lidar com o trauma, aquilo que ela não entende, aquilo que ela fantasia, mas que ela está tentando ali compreender, está tentando levar para aquele consciente dela, para que ela, o que é isso, o que está acontecendo, o que é essa demanda, o que é esse sujeito que está aparecendo, o que é essa figura que está aqui, o que é esse indivíduo, o que é essa situação. Nessas tentativas, a criança ela vai desenvolvendo fobias, e essas fobias elas são uma forma da criança tentar lidar com esse mundo que está ao redor dela. Por exemplo, o caso do menino Hans, que é o caso emblemático de fobia. Lá ainda nos primórdios da psicanálise, o Freud vai fazer o tratamento desse menino Hans através do pai dele, e ele tinha uma fobia de cavalos. E essa fobia de cavalos, ela derivava justamente do medo que o Hans tinha desse pai. O pai não era uma pessoa cruel, não era um sádico, um pai que gosta de castigo, vou espancar. Não era. Mas essa figura paterna também é uma figura que dita uma cisão com a mãe. É uma figura que traz novos contextos para a criança. E a criança ela vai se adaptar com isso. No caso do menino Hans, ele associou esse medo à figura do cavalo. A figura do cavalo é essa, que era imponente, assim como ele via seu pai, e que também lhe gerava medo. Com esse objeto fóbico separado do pai, ele poderia ter uma boa relação com o pai e poderia ao mesmo tempo temer essa figura que ele ainda não compreende perfeitamente, por mais que ele a ame. Depois ele vai ter outras manifestações, senão o vídeo vai ficar muito longo se eu for falar, como ele ter um medo de cavalos atrelados a carruagens, por exemplo. Que aí seria uma leitura de que seria a relação desse pai com a mãe. O objeto fóbico, ele se manifesta no sujeito de uma forma para substituir essa angústia que conscientemente o sujeito não daria conta, que está lá recalcado. Então, quando ele vem de uma forma de aliviar essa pressão, para que a pessoa tenha manejo ou não com seu objeto fóbico, com que gerou aquele trauma. Quando ele se liga ao objeto fóbico, você alivia um pouco mais. Por quê? Porque você agora tem um objeto de medo. Toda a energia, como no caso do menino Hans, toda a energia que ele poderia
carregar para o pai e ter uma relação ruim com o pai devido ao medo, essa energia é levada aos cavalos. Então agora ele pode coexistir com um pai amoroso e com um pai que mete medo. Então, o objeto fóbico também é uma tentativa de cura, uma tentativa do sujeito lidar com as demandas dos seus traumas, gerando esse objeto fóbico. Claro, tudo isso que eu estou falando é de uma maneira inconsciente. Então, inconscientemente, através dos processos de recalcamento, de condensação e deformação, que é a deformação desse primeiro trauma, a deformação dessa primeira informação, que vai se ligando a outras e vai gerando todas essas sintomatologias que eu trouxe, da histeria, da neurose obsessiva e também da fobia, que é esse objeto do cotidiano, esse objeto que não deveria gerar medo, que não deve gerar medo, mas que a energia libidinal do sujeito está sendo direcionada para ele. E ao ser direcionada, está substituindo aquela angústia recalcada. E aí o sujeito sofre. Aí o sujeito tem a manifestação fóbica. E por isso é importante entender o contexto de vida desse sujeito, entender os seus traumas primordiais, entender os seus traumas atuais, para que se possa chegar ao cerne desse medo tão incompreensível. Ou desse corpo que fala, esse corpo que grita através de quadros, de dores, como associar, por exemplo, a fibromialgia é associada a um quadro somatoforme, ou essa pessoa que está numa posição depressiva, uma pessoa muito infantilizada, que ainda age como se tivesse seus 10, 11 anos de idade, ou uma pessoa rebelde, uma pessoa que quebra essas leis, que tenta ir de frente contra as leis sociais, a jurisprudência, porque eu não aceito, eu não quero, eu não gosto, eu não vou. Por isso é importante entender esses quadros, porque entender a história do paciente é, consequentemente, entender a manifestação do sintoma. E, para além disso, é entender como traçar um tratamento para que esse sujeito possa voltar a ter uma vida normal, ou ter uma vida normal, caso ele nunca tenha tido. E aí ele vai ressignificar, reinterpretar tudo isso e ter novos rumos em sua vida. Se você gostou do vídeo, chegou até o final, não se esqueça, deixa o seu like, comenta, compartilha, deixa sua sugestão, me segue nas redes sociais, está aqui embaixo, tem meu e-mail para contato, ok, gente? Então, eu estou esperando vocês no próximo quadro, PC Explica. Valeu, muito obrigado e até mais.